Opa, e aí, tudo bem? A gente já viu o Scott enfrentar todo tipo de coisa, desde lobisomens mais fortes que eles. Pô, ele enfrentou uma alcateia de alfas, né? Espíritos obscuros, médicos do medo, o lobisomem mais poderoso da história da série, até mesmo uma criatura que te mata com um olhar. E mesmo assim, a gente sabe, o Scott tem medo, só que ele vai lá e enfrenta. Afinal, ele é o alfa, é a função dele, né? Mas e se eu te perguntar, qual é o maior medo do Scott? Tu sabe me responder? É o que eu vou te contar nesse vídeo aqui. O maior temor que o Scott McCall sempre teve ao longo de sua vida como lobisomem. Antes, aquele agradecimento de sempre, por você estar inscrito no canal, ter deixado o seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento. Pô, obrigadão mesmo, ajuda de verdade. Bom, o cara que enfrenta alcatéias de alfas, homens-leão, supermutados ou hordas e hordas de caçadores e ainda assim mantém seus maiores valores e princípios de não matar e salvar o máximo de pessoas possíveis. Obviamente, esse cara tinha um medo muito particular e que se personificou em dois dos seus principais adversários, Deucalion e Peter Hale. E sim, o medo do Scott, o que tirou muito sono dele, era o temor que ele tinha de se tornar como o Deucalion, ou pior ainda, como o Peter. Exatamente, o maior medo do Scott não é perder a vida, ou ficar sem o seu bando, apesar dele ter medo também, tá? Mas não, o seu maior medo é virar um monstro, um assassino. Se você voltar um pouco nas temporadas 3 e 4 de Teen Wolf, vai notar que muitas das alucinações que o Scott teve por causa do ritual de sacrifício que ele fez junto dos Styles e Allison eram visões dele se tornando um monstro, ou era assumindo a terrível forma Crinos, que sim, em Teen Wolf o cara só vira aquilo se ele for um monstro. Olha esse vídeo aqui no card, tá? Ou outra alucinação muito comum é o Scott matando seu beta Liam, o que o tornaria mais poderoso ao custo, claro, da sua humanidade. Era isso que o Scott mais temia. Lá nos episódios 13 e 14 da terceira temporada, a gente vê como que o Scott, diferente de como muito fã da série reagiria, ele fica apavorado com as alucinações de sua sombra como um Crinos. E também, né, as visões dele matando. Até os olhos brilhantes dele nas visões estão diferentes. A esclera tá escura, bem semelhante ao que o Peter demonstrava quando ele estava na sua forma de besta. E isso, né, porque o Scott tinha se tornado um alfa há pouco tempo e estava com muito receio de que a bestialidade aumentada em alguma situação o fizesse perder o controle, assumindo a forma de besta. Mais tarde, lá no episódio 8 da quarta temporada, quando ele estava quase morto, o seu sonho constante era ele virando um Deucalion da vida, um aprimorado, matando o Liam. E é interessante a gente ver isso no Scott, que mostra que ele teme muito o próprio poder, que ele sabe o quão poderoso ele é e como aquele poder, direcionado para completa violência, cara, torna ele praticamente imparável. McCall já viu em primeira mão um alfa completamente descontrolado e um alfa que simplesmente não se importa em matar qualquer coisa viva que cruze o seu caminho. Ele sabe bem o monstro que ele pode se tornar, e não é à toa que praticamente todos os caçadores sabiam que havia um alfa genuíno em Beacon Hills, porque alfas são muito perigosos. Pensa aí, cara, pensa, se um alfa decidir construir um exército de betas, o bagulho ia ficar louco. Por isso mesmo, o Scott tinha muito cuidado com a própria força, até inconscientemente se segurando demais. Quem não lembra dele nem arranhando um ômega com vários socos? Tu chegar pra mim e perguntar, pô Lip, mas por que ele tem tanto medo de virar um monstro como o Peter e o Deucalion, se ele é tão escoteiro, uai? Então, ele teme tanto, mas tanto se tornar um monstro, porque ele meio que sempre se preparou pra quando ele matasse alguém em prol do seu bando. É óbvio que o McCall sabia, uma hora ou outra seria ele que ia parar o coração de alguém. Não tem jeito, ele sempre soube disso. Isso sempre o deixou bem cuidadoso nas suas lutas. Poxa, uma coisa é ele versus o Douglas, um bigodinho. Outra, completamente diferente, é ele versus o Kincaid. Não dá nem pra comparar, né? Ele dava bastante valor ao seu princípio de não matar, porque ele sabia, com o tanto de assassinos que ele lidava, uma hora ou outra ia ser ele que ia matar. O problema não é, como dizer isso sem parecer desumano, o medo dele não era somente o ato de matar, mas o que isso ia fazer com ele. Deucalion se tornou um monstro completo depois que ele matou seu beta Marco, muito incitado pelo próprio Marco, né? Peter, até 2011, ele era um olhos dourados. Sim, Peter só ficou com os olhos azuis depois que ele matou a Laura, em 2011. Inclusive, foi a morte da Laura, o recém-adquirido poder de alfa e a sua psicopatia que liberaram aquela transformação bizonha dele. Agora olha pro Scott. Ele quase virou um Crinos por desespero uma vez. Sabe-se lá o que ia acontecer com ele se a transformação se completasse. Assim como o Deucalion, o Scott quase foi tentado a matar
o seu beta Liam, que tentou tirar dele o status de Olhos Vermelhos. Fora que o Scott tinha perdido toda a sua alcateia, semelhante ao Deuquilho que perdeu a sua visão de mundo antes do Marco atacá-lo. Será que depois da primeira morte, dada a situação, né? Será que o Scott conseguiria voltar a si mesmo? Será que se ele matasse o Liam, ele não ia ficar como o Deuquillion? Ele não ia caçar e matar o Theo pela separação da sua alcateia? Entende agora? O temor do Scott é que ele podia, ou melhor, ele pode virar um monstro assassino a qualquer momento. Basta um deslize e todo o legado dele como alfa benevolente de Beacon Hills pode ser manchado por uma fama de besta assassina. Em um mundo sem religiosidade nenhuma, né? Onde os caras acreditam que, sei lá, um tiro na têmpora é uma construção social e que The Boys são os heróis realistas. Para essa galera geração Z, é normal que a gente olhe pro Scott e queira ver ele virar um monstro, né? Um assassino brutal. Mas isso tem a ver com o que o personagem representa, né? Pô, esse é o maior medo do cara. É tipo, o motivo para ele ser o protagonista, né? O herói da história. Existe uma linha que ele não atravessa e que o vilão faz questão de provocar ele a atravessar. Essa é a graça do Scott, esse medo dele. Mas e aí? Acha que esse é o maior medo do Scott? Ou é outro? Deixa aí nos comentários. Bom, esse é o principal medo do Scott, se tornar um monstro como o Peter ou um assassino imparável como o Deuquillion. Bom, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, te agradeço pelo seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento. No mais é isso.